eu imaginei que essa música talvez não precisasse de uma ministração, porque em si ela já é uma ministração da declaração sobre quem Deus é e o quão poderoso Ele é para fazer grandes coisas, que ainda vão vir nesse novo ano, né? E isso me fez pensar sobre como foi o meu ano passado. Não, como foi o meu ano passado mesmo. No fim do ano passado, a minha cabeça estava um caos. Eu não sabia para onde eu ia, eu tinha acabado de acabar a escola, não tinha lugar para ir, para estudar, não fazia ideia do que eu queria fazer, não pensava em trabalho nenhum, eu não sabia, simplesmente não fazia ideia de como ia ser o ano seguinte. E vai batendo aquele desespero quando o tempo passa, porque você já não vê mais as coisas acontecendo, e eu não sei para onde eu estou indo. Foi assim que eu entrei nesse ano, em um pouco de desespero, um pouco de medo, de preocupação, e eu olho de hoje para trás e falo: caramba, quanto me aconteceu quando eu deixei que Deus fizesse. Amém. Quando eu permiti que o Senhor agisse na minha vida, quando eu confiei de que Ele faria alguma coisa, mesmo que eu não estivesse vendo. Eu não sei quantos irmãos conhecem essa música, para alguns vai ser nova, e ela fala exatamente isso. Se a minha alma teme o amanhã, se o coração não vê o teu cuidado, e se eu não consigo ouvir a tua voz, mesmo assim eu vou confiar. Amém. Ela é uma oração do servo que não sabe como vai ser o ano que vem, como vai ser literalmente depois de amanhã, porque já é o ano que vem, né? E que eu não sabe o que vai acontecer, o que nos espera do outro lado da porta. E é exatamente isso essa música. Ela vem falando sobre isso e ela fala: a tua forte mão ela me guarda, é o meu guia. Eu sei que eu não mereço, mas o Senhor me ama com um amor inimaginável, sem fim. Então, irmãos, para aqueles que não conhecem a música, que ouçam, que tentem cantar junto, mas que permitam que ela adentre o coração de vocês como uma oração. Eu confio em Ti mesmo que eu não enxergue como vai ser o próximo ano. Eu confio no Senhor mesmo que eu tenha minhas dúvidas agora de como as coisas vão acontecer. E eu confio em Ti mesmo que eu não esteja vendo a Tua ação. Amém, irmãos? Aleluia. Se eu não consigo
sobre a ideia do ano novo, né? Porque ela fala exatamente disso, porque ele vive e eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, eu não preciso ter medo. E ela termina exatamente com a música anterior, porque ele está vivo, eu sei que ele está agindo. Eu não preciso ter medo de que Deus me esqueceu, de que eu fui deixado, de que algo possa acontecer, porque é Deus ao meu favor. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Graças ao sacrifício de Cristo na cruz, que um dia se derramou por nós, permitiu que nós estivéssemos aqui hoje, a gente pode se alegrar e dizer que, em nome de Jesus, Ele vai nos permitir viver o amanhã. Se Ele não vier para nos buscar ou nos chamar, nós teremos o nosso amanhã com Ele. Amém? Porque Ele
Senhor, derrama a tua palavra sobre os nossos corações e nos ajuda a ouvir. Que nada venha impedir que o Senhor fale aos nossos corações. Que possamos guardá-la. As 7 chaves, ó Deus, praticando o máximo possível. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Hoje de manhã eu me levantei e eu estava um pouco desanimada, um pouco chateada também. Não tinha motivo, não tem motivos, porque você está bem, você está com saúde, você está se recuperando, termina mais um ano, as bênçãos do Senhor são vistas pelos olhos de todos, mas eu estava com o coração triste. E o Senhor me falou assim: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços, eles tropeçam e caem. Mas aquele que espera no Senhor renovam as suas forças. Eles voam como águia, eles correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Olha que Deus lindo. Eu tinha falado para alguém como é que estava meu coração de manhã? Não, mas foi exatamente essa palavra que Ele me mandou hoje de manhã. Então eu tenho que te dizer o seguinte, que se você está cansado porque está terminando um ano, porque de repente você olha para o ano que vem e não vê perspectiva, você não vê uma mudança que você tanto gostaria, saiba que o Senhor é quem renova as tuas forças. Talvez aquilo que você esteja esperando acontecer, não vai acontecer, porque é o que você e eu queremos. E o nosso Deus, Ele quer algo muito melhor e muito maior do que aquilo que eu e você percebemos. Esses últimos tempos que eu tenho ficado de repouso, um repouso que Deus me deu, eu falei: Senhor, acho que quando eu falei para o Senhor que eu estava cansada, eu não disse que eu queria ir para Salvador, para as Maldivas, descansar lá. E aí o Senhor me deixou aqui no meu quarto. Tá bom, Senhor, próxima vez eu me faço entender melhor, né? Como se Deus precisasse disso, né? E Ele falou: não, você vai ficar um pouquinho quietinha, você precisa ficar no silêncio, você precisa silenciar a sua mente e o seu coração. Você anda, apesar de ter diminuído o ritmo da sua vida, você anda muito agitada. E eu tenho aproveitado para orar por vocês, orar por mim, buscar a presença do Senhor. E hoje eles trouxeram esse louvor, A Tua Forte Mão, e ela me guia. E esse louvor foi o louvor que eu terminei o ano passado e comecei esse ano. Eu digo que ele foi o meu melô. Você precisa de um melô, né? Vez ou outra você recorre a ele, canta para acalentar a alma. Esse foi o meu melô. Mesmo, e eu chorava, e eu falava: mesmo que eu não veja, eu quero continuar te louvando. Eu ia pelo caminho trabalhando, pela madrugada, que eu saía de casa de madrugada, e eu chorava esse hino 2, 3 vezes em oração ao Senhor, porque às vezes eu não tinha palavras para falar ao Senhor. Mas eu sei que o meu Redentor vive, e que Ele se levantará sobre a terra e sobre a minha vida. Talvez não para trazer a resposta que eu queira, mas para mudar o meu coração, para mudar o meu interior, para mudar o meu pensamento. Talvez a resposta que você e eu estejamos querendo, ela não vai vir, porque não é essa a resposta que Deus tem. Mas Ele garante para você que Ele te renova as forças. Que se você esperar nele, olha, se aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Ele não fala que você tem que correr, estudar, trabalhar, chorar. Ele fala esperar. Mas a espera demanda entrega, confiança, né? Porque é um tempo que não é nosso. Não é nosso, é um tempo do Senhor. Talvez não é da forma como eu e você queremos, mas é a forma como o Senhor vai agir. E eu não vim nem pregar, mas o Senhor falou tão forte ao meu coração, sobre como eu estava de manhã, e Ele falou: olha, Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Ontem eu falei para o Senhor assim: Senhor, eu não tenho plano, eu não tenho perspectiva para o próximo ano. Olha só, eu e Deus, né? Por quê? Porque eu vejo tanta gente programando muitas coisas, né? Viagens, cursos, estudos. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu falei: Senhor, eu não consegui colocar nada disso
Eu não tenho perspectiva, eu falei para o Senhor. Falei no meu coração, não falei para ninguém, eu falei para Deus. E aí Ele falou: até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Talvez o que você precisa é esperar no Senhor. Mas sem reclamar, sem ficar impaciente, sem ficar ansioso. É um exercício, tá? Eu digo por paciência, ou por experiência, né? Por experiência. Dia 1º de dezembro, como a maioria de vocês sabem, eu estava voltando do trabalho e eu entrei na estação de trem, desci um lance de escada, desci o segundo. Quando eu cheguei no terceiro, faltavam 3 degraus para eu chegar na plataforma, eu caí. Se você me perguntar como eu caí, eu não sei. Eu sei que eu me vi no chão e as minhas coisas espalhadas. E aí veio um guarda e ele falou para mim, a senhora se machucou? Eu falei, não, eu tô bem, vou tomar uma água e vou embora. E aí eu sentei na escada e fiquei processando a queda, né? Porque na hora é o susto, é a vergonha, é entender o que está acontecendo ali. Eu acho que foi mais ou menos isso que eu fiz. E eu, com aquele ímpeto de não depender, falei, não, eu já vou levantar, já estou saindo, me dá minhas coisas aqui. E aí peguei uma garrafa da bolsa, tomei uma água, e aí eu comecei a sentir o meu pé doer muito, e eu não sabia exatamente o que era. E ele falou, eu vou ajudar a senhora a subir. E aí me encaminhou ao elevador, me ajudou a subir. Vou chamar uma ambulância. Que ambulância, moço? Eu estou indo embora, não preciso chamar uma ambulância não, eu estou bem. Falei para ele, estou bem. Eu vou para casa, vou botar um gelo aqui, vou tomar um analgésico e daqui a pouco eu estou bem. Falei para ele. E aí ele falou, a senhora vai ter que assinar uns documentos aqui, porque a senhora está recusando o atendimento. Eu falei, sim, eu assino, onde é que tem que assinar? E aí eu falei para ele, o senhor está demorando muito, eu preciso ir embora, né? Acho que querendo fugir da situação. E eu liguei para uma colega, pedi para ela me dar uma carona até em casa. E nesse processo de casa, aliás, do trabalho até a minha casa, eu comecei a sentir muitas dores. E aí eu comecei a mudar o meu quadro e falei, eu acho que eu vou ter que ir para o hospital. Nunca tinha pensado de ir para o hospital, mas eu falei, eu acho que eu vou ter que ir, eu não vou aguentar. Tomei um remédio para dor e ela me deixou na porta de casa. Eu já mandei mensagem, Maurício, eu caí, eu estou sentindo muita dor, eu vou precisar de ajuda para entrar em casa. E aí quando ela me deixou na porta de casa, eu não consegui nem entrar. Eu falei para o meu pai, me traz uma cadeira, e na calçada eu sentei. E aí ele chegou na calçada, eu falei, vamos para o hospital. E fomos para o Hermelino, chegou lá, não tinha médico, mandou para o Tito Lopes, e aí a gente errou, foi para o Tito de Setuba. Aí quando a gente só se deu conta que estava num outro hospital, quando a gente olhou para a porta e já ia ser atendido, né? Tamanho era acho que era a minha desorganização diante da queda. E ali eu falei para o médico, olha, acho que não quebrou nada, porque eu tenho um doutorado em medicina, não sei se vocês sabem. Quem não tem um pouco, né, gente? Então eu cheguei para ele e falei, doutor, eu acho que não quebrou nada, foi só uma torção. Aí ele olhou para mim e falou, vamos fazer um raio-x? Aí eu falei, tá bom, mas eu já estava chorando, já tinha chorado muito porque estava doendo demais. Fez o raio-x, o Maurício olhou, e aí o médico falou, quebrou, cirurgia, meu mundo caiu. Ele falou, eu não conseguia pensar em nada, porque eu não imaginei nunca quebrar um negócio assim, muito menos cirurgia. E falei, Senhor, na hora eu acho que nem o Senhor eu consegui falar. Ficou caindo um monte de coisas assim na minha cabeça, não consegui fazer nenhuma pergunta. Ele só falou assim, vamos agendar para a próxima semana. Aí eu assustei mais, né? E eu louvo a Deus porque eu caí no dia 1º, internei no dia 6, dia 7 eu fiz cirurgia, dia 8 eu estava na minha casa. E hoje é dia 30, eu estou de pé. Para a glória do meu Deus. Eu não sei quais eram as projeções dos médicos em relação à minha recuperação, mas eu sei que o meu Redentor vive. E a minha vida, ela pertence ao Senhor. Se Ele quiser, Ele pode tirar minha vida agora. Mas também, se Ele quiser, daqui a pouco eu saio correndo. O irmão queria que eu fizesse umas embaixadinhas. Eu falei para ele que eu ainda não estou me arriscando, que a minha fé ainda é muito pequena para isso. Mas eu já estou de pé, eu já consigo me movimentar dentro de casa, né? Claro, com um devido cuidado, porque meu marido, ele é muito cuidadoso. Ele fala, você está abusando, eu acho que você está muito abusadinha, né? Eu vim para a igreja, já quis sentar no banco da frente, não quis trazer cadeira. Está abusando, né? Mas eu sei que o meu Deus tem me colocado de pé.
O meu Deus tem me sustentado, porque em nenhum momento Ele deixa a gente só. Em nenhum momento a palavra de Deus falha. Muitas vezes são os nossos olhares que saem da presença do Senhor. Muitas vezes somos nós que perdemos a noção da grandeza do nosso Deus, da fidelidade do nosso Deus, do amor do nosso Deus. Se você está aqui hoje, não foi porque você escolheu, foi porque Deus te trouxe. Pelo grande amor que Ele tem para a tua vida, pela obra que Ele começou do dia em que você nasceu. Você acha que são os seus caminhos, são os seus planos, mas na verdade são os planos do Senhor. Você está aqui para edificar vidas, para transformar vidas, para que a sua vida seja transformada na relação com os outros irmãos. Você não está aqui para esquentar esse banco ou limpar esse banco, mas você está aqui para ser um filho e uma filha do Senhor. Você está aqui para ter as suas forças renovadas porque você tem que esperar no Senhor. Você está aqui porque você tem um Pai verdadeiro e você reconhece Ele como o seu único Pai. Então você precisa voltar o seu coração para o Senhor. O Senhor nunca se afasta de você. Aí você pode falar assim: Senhor, mas a minha luta já vem de anos. Eu já estou cansada. Eu já não tenho mais esperança. Mas quem é o Deus do tempo? Quem é o Deus que age quando você não está vendo? Talvez não é a situação que tenha que mudar, é você. Talvez a resposta que você queira não está no outro, está em você. E enquanto você estiver esperando do outro, ela não vai acontecer. Às vezes Deus nos coloca de molho para tratar o nosso coração, para transformar, para fazer alguns acordos com você. Onde é que está o teu coração nessa noite? É no ano que está terminando e você, puxa, não consegui fazer muitas coisas? Ou é no ano que está por vir e você fala: e agora o que eu vou fazer da minha vida? O nosso Deus não separa ano. A Bíblia fala em Salmo 139 que Ele já te olhava lá no ventre da sua mãe e que Ele tem todos os dias da sua vida escrito. Você acredita nisso? Então por que o seu coração se desespera? Por que o meu coração se desespera? Por que nós nos angustiamos? Se a gente colocar o olhar no Deus soberano que nós temos, todas as outras coisas tomam o seu devido lugar. Como o Maurício colocou aqui, se nós servimos a um Deus generoso, nós também contribuímos com generosidade. Se nós servimos a um Deus que é vivo, eu tenho que ser viva, eu não posso ser morta. A minha fé não pode vacilar tanto. Claro que de vez em quando você dá umas derrapadas, você fica entristecida, mas se você tem relação com o Espírito Santo, se o Espírito Santo habita em você e fala no seu coração, ele vem de manhã e fala: olha, ele fortalece o cansado. Por que você está aí toda borocochô, parecendo um maracujá murcho? Ele dá força àquele que não tem vigor. Por que você está sem vigor, sem ânimo? Se o Deus que a quem você serve te dá tudo isso. É o Deus a quem nós servimos. Talvez a gente precise ter uma experiência de conhecer o nosso Deus verdadeiro, aquele que dá ânimo, dá esperança, dá força, dá vigor. Muitas vezes o Senhor fala: não faz nada, não faça nada, sou eu que estou fazendo. Enquanto você quer fazer, eu não vou fazer. Quando você se aquietar, se acalmar, eu vou fazer, eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar na sua vida. Eu já estou trabalhando. Alguém pode ver ali? Eu já avisei todo mundo, né? É que ele está entrando. Então, quem é o Deus a quem você está servindo? Talvez hoje seja o dia de você renovar o seu compromisso com esse Deus poderoso e soberano. Esse Deus que renova o cansado. Ele traz vigor. Ele fala: olha, até aqueles que têm mais disposição, eles se cansam, eles ficam exaustos. Mas se você esperar em mim, você vai voar como a águia. E ele não está falando de bens materiais não, viu? Porque muitas vezes na minha vida eu pensei que as respostas do Senhor seriam respostas para as questões materiais que eu queria. Ele falou: ih, você entendeu tudo errado. Não é assim. O que eu quero é transformar, aqui dentro. É aqui que eu quero transformar, porque muitas das nossas mentes são doentes.
doentes pelo mundo em que a gente vive, doente pela sociedade em que a gente vive, mas nosso Deus é o Deus que transforma. Amém? E eu louvo ao Senhor por isso, porque os planos do Senhor são muito, muito, muito maiores que os meus. Eu teria muitas coisas para falar sobre o que Deus fez na minha vida, mas a maior delas é que Ele tem transformado o meu coração. Ele tem tirado um sentimento de esperar pelas coisas materiais, por acontecimentos que Ele não disse que ia acontecer, e confiar nele, na força que Ele tem, no plano dEle, que é muito maior e muito melhor para a minha vida e para a sua vida. Amém? Glória a Deus por isso. Obrigada, irmãos. Amém. Glórias ao nosso Deus, Deus poderoso, um Deus que faz infinitamente mais do que tudo que nós pedimos, do que nós pensamos ou imaginamos. Eu estava conversando com a minha família, no decorrer dessa semana, e aí eu falei para eles assim, eu acordei de madrugada, e aí falei, no ano novo a gente vai falar do rap e do CVV. Aí eles olharam para minha cara, está louco, é? Mas é um acróstico, né? Seria consequência de escolhas. Escolha o rap, escolha o CVV. Que rap, pastor? A gente vai falar o ano inteiro que vem isso aí, gente. O rap, o que é o rap? Aí não é os manos lá, tá ligado? Quando a gente fala do rap, eu estou falando de uma revolução do amor e do perdão, que é uma escolha que nós precisamos fazer para ter uma vida diferente. Quando eu falo de CVV, eu não estou falando do centro de valorização da vida, mas eu estou falando de algo muito mais profundo, que é escolher o caminho que vai nos conduzir em verdade para desfrutar de uma vida eterna. Então, para o próximo ano, os nossos passos eles vão ser traçados mais ou menos nessa linha. É uma linha revolucionária, né? Jesus ele foi um grande revolucionário do seu tempo, né? As pessoas às vezes nem gostam de falar que Jesus é revolucionário porque tem um conceito de revolução diferente, não compreendem ao certo o que isso quer dizer. Mas à medida que nós formos conversando sobre, a gente vai tirando algumas camadas dessa cebola para enxergar um pouquinho do que a gente está tentando compreender, né? Porque quando a gente observa, por exemplo, esse ano, para um pouquinho e pense em tudo que aconteceu no seu ano. Vou te dar aí alguns segundos para você pensar no que aconteceu. Imagina, isso acontece quando você vai morrer, sabe? O pessoal pelo menos fala que é assim, quando você é atropelado, passa a sua vida toda assim em segundos. Uma vez eu fui atropelado, estava jogando vôlei, rapaz, mas foi rapidinho o negócio, né? É um flash. Quando a gente observa esse ano, muitas coisas nós falamos aqui, muitas coisas nós vivemos, mas eu acho que uma das coisas que uma das coisas que mais trabalhamos foi a questão da comunhão, né? Onde nós a nossa luta para tentar compreender que o tipo de comunhão que nós entendemos que é o ideal, na realidade é apenas uma ilusão. E quando a gente se decepciona é que a gente começa a viver a verdadeira comunhão, porque a gente entende que o outro não é aquilo que eu quero que ele seja, ele é quem ele é, e eu preciso aprender a viver e conviver com ele, com seus erros, com seus acertos, e ele comigo da mesma forma. E à medida que a gente vai aprendendo a conviver, a gente vai crescendo no conhecimento, na graça do Senhor. Tudo que aconteceu na sua vida hoje, ou melhor, neste ano, é consequência das orações, irmãos. Se você alcançou algumas coisas na sua vida nesse ano, são consequências das suas orações, são respostas de oração do Senhor para você. Mas e se eu não alcancei, pastor? Bem, aí tem alguns fatores, né? Talvez você não orou tanto, talvez isso não esteja nos planos do Senhor para a sua vida, talvez ainda não esteja o tempo do Senhor nessa questão para você, e a gente precisa aprender a viver cada tempo de Deus na nossa vida. Nós precisamos aprender a viver cada fase da nossa vida da melhor forma possível.
entendendo que tem, como a gente começou a conversa de hoje, né, que tem um tempo para todas as coisas. E a gente precisa aprender, por exemplo, que se você quer um ano novo, um ano diferente, as pessoas têm uma certa ilusão, né, de um ano novo. O ano ele não é novo, é apenas uma contagem de tempo. Na realidade, o que nós precisamos é de um novo coração. Quando nós tivermos um novo coração, uma nova disposição de coração, as coisas serão diferentes, porque a nossa atitude vai ser diferente. Acho que foi o Carlos Drummond de Andrade, que ele que faz uma análise sobre a questão dos anos, e ele fala que a pessoa, né, ele trata a pessoa que criou esses fins, esses términos de tempo, foi muito sábia, porque nos ajudou a não desanimar. Você já imaginou, por exemplo, se não tivesse o fim de semana, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entendeu? Não fosse direto, não tivesse o fim do mês, o mês não acabasse. Aí você fala assim, você só recebe no fim do mês, aí lascou, né? O mês não acaba, então não vou receber nunca. E aí você tem o fim da semana, você tem o fim do mês, e aí você tem um fim do ano. E cada fim desse é um ciclo que se completa, é algo que se encerra para se iniciar algo novo, né? Porque você já imaginou, se a gente fala 2023, e aí a gente continua, mas, né, não tivesse essa contagem, não tivesse essas quebras de ano, porque é nessa quebra que a gente para. É quando chega no fim de semana que a gente precisa respirar. Corri demais a semana inteira, então agora preciso respirar. Quando chega no fim do mês, nossa, esse mês foi uma loucura. Quando chega no fim do ano, nossa, graças a Deus que o ano acabou. Parece que ia chegar o ano que vem e não acaba esse, né? A gente tem às vezes essa impressão. E é nesse momento que a gente para e fala, poxa, o que eu fiz desse ano? O que eu fiz deste ano que o Senhor me deu? E aí eu avalio as minhas escolhas, porque cada possibilidade que nós temos de vida, irmão, né, cada se eu for para um lado, se eu for para o outro, se eu acordar, se eu dormir, cada se é uma possibilidade de uma escolha que você tem, e cada escolha é uma responsabilidade que o Senhor dá para mim e para você. Estar aqui hoje foi uma escolha sua, você escolheu estar aqui. E eu creio que Deus escolheu antes de você. Ele falou assim, eu quero que você esteja lá, mas eu quero que você escolha para que você ache que foi você que escolheu. Isso é legal, né? Deus é um barato, cara, eu gosto de Deus. Porque a gente acha que a gente está aqui porque a gente quer. Não, fui eu vim porque eu quis, pastor. Tá bom. Continua achando assim, não tem problema. Mas quem te trouxe aqui, eu sei quem foi o Senhor, né? E a nossa vida, como a gente cantou aqui hoje, como louvamos a Deus, tudo que nós temos, irmãos, é resultado das nossas orações, são respostas das nossas orações. Esse mês, há 10 anos atrás, eu estava sendo ordenado pastor lá em Pedro Nunes, exatamente no mês de dezembro, há 10 anos atrás. Eu estava respondendo ao chamado de Deus, achando que era eu, né? E hoje eu estou aqui, depois de 10 anos, pastoreando o Monte Santo. E muita água passou, muita lágrima, muito joelho no chão. E a permanência é resultado das nossas orações. Não só da minha, mas das nossas orações. Essa igreja hoje está de pé por causa das nossas orações, porque Deus tem um plano para esta igreja. Deus tem um plano para mim e para a sua vida. Deus tem uma história que está sendo escrita e construída através da nossa união, da nossa caminhada. E cada dia que nós escolhemos obedecer a esse Deus, Deus faz maravilhas em nós e através de nós, para que nós possamos ser bênção na vida uns dos outros e na vida de outras pessoas. Então, queridos,
Você quer um ano diferente? Peça ao Senhor um coração novo. Peça ao Senhor uma nova disposição. Peça para Ele renovar a sua esperança. Peça para Ele fazer, como a Cláudia falou, com que você renove o seu voo como as águias. Porque é um novo ano que está se iniciando, né? Daqui a algumas horas, né? Em menos de 72 horas, nós já estamos num ano diferente. Muda um número, mas se o nosso coração não mudar, as coisas vão continuar iguais. Então a mudança que nós queremos começa na nossa atitude, na nossa escolha. E é por isso que eu falei para você que dentro do meu coração, para o ano que vem, que nós possamos escolher a revolução do amor, a revolução do perdão, que nós possamos escolher o caminho que vai nos conduzir em verdade para desfrutarmos da vida em eternidade, não para depois da morte, mas para agora, para já. Amém? Amém, irmãos. Eu quero aproveitar o momento, eu quero chamar a liderança que foi eleita nesse ano para fazermos uma oração. Os líderes, os oficiais que foram eleitos nesse ano. Pode vir aqui, não fica tímido não. Vamos, Zezinho, coragem. É para renovar a força, mano. Vem voando que nem águia. Falta a Débora. Cadê? Chama a Débora lá. Faz uma troca lá. Alguém tem um... Esses irmãos, eles foram escolhidos pela igreja para dar continuidade aos trabalhos, para dar força aos irmãos em oração, para pastorear a igreja juntamente comigo. Homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, patrimônio, oficiais, visita, intercessão. Todos esses irmãos estão aqui com o objetivo específico de servir ao Senhor, de responder ao chamado de Deus para o serviço, que é a adoração que nós conhecemos. Então, nessa hora, aqueles que puderem, tá bom? Eu vou pedir para se ajoelhar. Quem puder. Quem não puder, não ajoelha, que depois vai dar problema. Quem não puder, vai ficar em pé mesmo, que a gente resolve. Então, ajoelhar a gente ajoelha, né? Para levantar é mais difícil. Amém. Eu quero convidar vocês, queridos, amados, a se colocar de pé e a estender a mão aqui para frente desses irmãos. Quem está vendo na filmagem não vai ver ninguém, né? Porque está tudo daqui embaixo. Mas tem um monte de gente aqui, tá? Eu quero, juntamente com vocês, abençoar a vida desses irmãos e pedir para que Deus os conduza, para que o que eles venham a fazer não seja segundo o coração deles, mas segundo o coração de Deus, segundo a orientação do Senhor. Deus Santo e Poderoso, louvado seja o teu nome, Pai. Nós cremos que o Senhor é quem institui a autoridade e que retira a autoridade. Nessa hora, Senhor, eu, como ministro do teu Evangelho, Senhor, a autoridade que ministro do Senhor me incumbiu, eu peço, Senhor, em nome de Jesus, autoridade sobre esses irmãos, ó Deus, para que cada um deles, o chamado que o Senhor tem para cada um, o ministério que o Senhor tem para cada um, o Senhor lhes dê autoridade, lhes dê poder do alto, o poder do Espírito Santo, Deus, para que eles possam conduzir pessoas, ó Deus, em amor, em graça, em cuidado, ó Pai, que eles possam, Deus Todo-Poderoso, acolher pessoas, instruir, orientar, corrigir por meio da tua palavra, em nome de Jesus Cristo, Pai, vidas sejam alcançadas através da vida de cada vez, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, renove a força, a esperança, a alegria, a disposição do coração desses teus filhos, ó Pai, para que em nome de Jesus Cristo
eles venham a honrar o teu nome, Senhor, com tudo que eles venham a fazer no decorrer deste ano, Pai. Deus Todo-Poderoso, nós cremos que não estamos aqui por um acaso. Nós temos a certeza de que foi um chamado do Senhor para cada um. Em nome de Jesus, nos ajuda a honrar o chamado do Senhor tem para nós. É a nossa oração, Pai amado, no nome santo, querido e amado de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Levantem-se para servir. Em nome de Jesus. Aí um ajuda o outro. Cuidado com o joelho. Cuidado com a ajuda. Para dar tudo certo, para a gente voltar para lugar. Amém? A salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Quero aproveitar esse momento e já partimos para o encerramento do nosso momento. Amém. Amém? Amém. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito seja o Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor nos permitiu compartilhar e fazer até esse momento aqui, ó Pai, pela ministração da Sua palavra, pelo compartilhamento, por testemunhos, por ofertas, por louvores, ó Pai, por corações, por orações. Queremos te agradecer por este ano, Senhor, que nós vivemos aqui, ó Pai, em um santo, e queremos rogar ao Senhor pelo ano que vai se iniciar, para que o nosso coração seja diferente, para que a nossa disposição seja renovada, para que o Seu nome, Senhor, seja um emblema no nosso peito, Pai, que o Senhor seja glorificado em nossas vidas, Seu nome seja santificado em nós. Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço pela vida de cada uma dessas pessoas que se reúnem aqui conosco nessa noite e que nos ajudam a fazer essa linda festa, essa linda celebração, Deus. Louvamos ao Senhor, que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo nos conduzam e sejam com cada um de nós, com a nossa família, hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.